Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e também chegando automaticamente para todo o Rio Grande do Norte e ainda para o estado de Alagoas, lá em Maceió, através da Band. Hoje vamos conversar com a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão, governadora. Bom, quero cumprimentar você, Robson, cumprimentar os telespectadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Prazer tê-la conosco, governadora. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre Consórcio Nordeste. O que é que tem significado para o Rio Grande do Norte a participação com os demais estados nesse consórcio do Nordeste? Já há algum fruto positivo disso? Sim, sem dúvida nenhuma. E esse contexto de crise sanitária que nós estamos enfrentando, essa pandemia, né, com toda essa gravidade, mostrou mais uma vez o quanto essa iniciativa da criação do chamado Consórcio Nordeste foi positiva, foi oportuna, foi necessária. Por quê? Porque o Consórcio Nordeste, que na verdade é uma ferramenta de gestão, possibilita e, portanto, tem ajudado e muito os estados do Nordeste a buscarem caminhos, soluções para os desafios, os problemas comuns que a gente enfrenta. Dou exemplo, a nossa luta pela aquisição dos chamados respiradores. Hoje, um dos insumos mais difícil de ser encontrado e é um dos insumos essenciais para que a gente possa avançar naquilo que se faz extremamente necessário diante desse contexto da pandemia, que é a expansão de leitos de UTI. A doença, como todos sabem, as características que ela tem do agravamento das chamadas vias respiratórias, então não tem como você tratar os pacientes de COVID em nível grave, né, se não for com a aquisição desses respiradores essenciais para os nossos leitos de UTI. Então, a nível do Consórcio do Nordeste, nós temos, repito, trabalhado nessa direção, porque uma coisa, para determinadas demandas, os estados fazerem compras isoladamente, e outra coisa é você fazer uma compra em conjunto. Isso possibilita, inclusive, a economicidade, porque você como faz... o caso, por exemplo, dos medicamentos, né, governador? Também, exatamente, os medicamentos, que foi uma ação também muito positiva nossa, que permitiu trazer, né, economia para os nossos estados. Você vê agora também no contexto da pandemia, nós temos o Comitê Científico do Nordeste, e tem sido uma instância muito importante para que, a nível regional, a gente tenha ali, através das ferramentas tecnológicas, as orientações necessárias e adequadas para o enfrentamento ao Covid. Mas, em síntese, é isso, Robson. Eu costumo dizer que o Consórcio Nordeste é gestão, está voltado exatamente para isso. Tanto é que nós temos lá o quê? Um secretário executivo, que é Gabas, que já foi, inclusive, ministro da Previdência, uma pessoa muito competente. Nós temos a diretoria administrativa, né, do Consórcio Nordeste, formada por profissionais qualificados e nas mais diversas áreas. E nós temos o Fórum dos Governadores do Nordeste. O fórum aí é mais a instância política, né, onde os governadores debatem, né, os principais desafios e se manifestam, né, digamos assim, politicamente diante da realidade que nós vivemos, seja a nível regional, seja a nível nacional.
Governadora, e como é que ficou o final, não sei se já chegou ao final do episódio dos respiradores, porque dentro do contexto do consórcio Nordeste, Rio Grande do Norte, como alguns outros estados, haviam adquirido respiradores e outros equipamentos, mas que tinham sido confiscados depois pelo próprio governo federal, né? O governo do presidente Bolsonaro, que chegou atrasado e ainda foi querer tomar os respiradores de alguns estados que se organizaram, se articularam e adquiriram. Como é que está essa situação hoje? Afinal de contas, os respiradores chegaram no estado, governador? Não chegaram. E aí, Robson, veja bem, é, é um desafio imenso, né? Porque Eu sei que a justiça deu ganho de causa para o Rio Grande do Norte, inclusive. não, deu. Nesse caso específico dos 14 respiradores, nós ganhamos na justiça e, finalmente, os respiradores já estão a caminho, né? Já estão a caminho. Agora, é importante aqui a gente mencionar o seguinte, veja bem, inicialmente o governo federal tinha o compromisso de garantir mais de 15 mil respiradores para todo o Brasil, para os 27 estados da federação. Passado esse período, isso se resumiu de 15 mil, não chegamos a 800. E o Rio Grande do Norte, até o presente momento, só recebeu 10. E aquilo que o Rio Grande do Norte tinha conseguido, que eram os 14, conforme você acabou de mencionar, fecharam um pouco e ficaram bloqueados em decorrência exatamente daquela decisão que o Ministério da Saúde tinha tomado de centralizar o processo de compra e de distribuição. Olha só, levamos dias, semanas, para finalmente agora termos a perspectiva desses respiradores chegar. Agora, é importante aqui a gente fazer uma reflexão que essas dificuldades que nós estamos enfrentando no combate ao Covid, que são de natureza financeira, de natureza burocrática, de natureza, por exemplo, da aquisição desses insumos fundamentais, como são respiradores, ventiladores, maior kits de testes, isso se deve, sem dúvida nenhuma, a esse contexto a nível nacional que nós vivemos hoje, essa turbulência que nós vivemos hoje, é inadmissível, por exemplo, o Brasil figurando entre os países, né, que apresenta a maior taxa de óbitos e de casos confirmados. Afinal de contas, no Brasil, nós já passamos de 18 mil mortes, já vamos com mais de 275 mil pessoas infectadas com coronavírus em todo o país. E, ao mesmo tempo, eu pergunto a você, Robson, cadê o Ministério da Saúde? Pois é, governador. Estamos sem ministro, Robson. Sem ministro. Como é que fica essa situação? Eu já conversei, inclusive, com o governador Flávio Dino, do Maranhão, tem outras entrevistas com outros governadores também, e eu tenho captado que o sentimento, a preocupação é essa da parte de todos, né? O principal ministério do momento está completamente desarticulado, sem a sua cabeça principal, digamos assim, e agora está, em grande parte, até militarizado, né? Parece que está saindo os profissionais da saúde, competentes técnicos, e entupindo de militar. Olha, Robson, veja, no âmbito do Fórum dos Governadores, não só do Nordeste, mas do Brasil, é bom que se diga que aqui não falta diálogo, aqui não falta união. Graças a Deus, os governadores têm a sensatez de entender que esse momento exige união, esforço e esforços de todos para a gente atacar o nosso principal inimigo, que é exatamente o vírus do coronavírus. De forma que nós temos atuado deixando as nossas concepções ideológicas, programáticas ou partidárias de lado. E trabalhamos exatamente, repito, movidos por aquilo que é nossa obrigação, que é garantir à população dos nossos estados, aqueles que venham, infelizmente, a ser acometidos pelo coronavírus, ter o direito de se tratar, exatamente de sobreviver. Infelizmente, né, nós não temos tido, por parte do governo federal, essa ação unificada. O fato é que
no âmbito do próprio Ministério da Saúde, a pasta que lida exatamente com a temática que é a crise sanitária, nós já tivemos a demissão de 2 ministros. E até o presente momento, em que nós estamos aqui conversando, né, infelizmente você não tem ainda, não sabe ainda quem vai ser o novo ministro da Saúde. Então, essa postura do presidente da República, uma postura totalmente errática, negacionista, o mundo inteiro dizendo que o caminho é por aqui, é pela ciência, o mundo inteiro dizendo que nós temos que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, das nossas autoridades sanitárias no plano local, e por uma razão óbvia, simples, é que, infelizmente, até o presente momento, não apareceu vacina. Nós não temos vacina para essa doença maligna que está devastando a vida de famílias pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, enquanto a ciência não descobriu essa vacina, a ciência descobriu uma outra vacina, testada e aprovada no mundo inteiro, que é a vacina do isolamento social, que é a vacina exatamente do distanciamento social. O presidente pensa exatamente diferente. Tanto é que a demissão desses 2 ministros da Saúde se deu exatamente por quê? Porque ele não concordava de maneira nenhuma com a orientação que os 2 ministros adotaram diante da gravidade da pandemia. Então, fica, de um lado, os governadores, os prefeitos, os demais segmentos da sociedade, fazendo um chamamento à população para se manter no isolamento social, com todo o grau de sacrifício que se exige, porque tem sacrifício, sim, e nós podemos falar sobre isso. É um sacrifício coletivo, mas é um sacrifício que não é em vão, porque é em nome daquilo que é mais sagrado, que é de salvar vidas. Agora, enquanto ficamos aqui, nesse movimento, conclamando a população, todo um trabalho de conscientização, para que ela fique em casa, para que ela só saia naquilo que foi imprescindível, e de quando ela tiver que sair para aquilo que é imprescindível, ela tem que usar o instrumento de proteção, que é a máscara, para, inclusive, proteger aqueles que não podem ficar em casa, como os profissionais da saúde, como os profissionais da segurança, os profissionais da limpeza. Então, o presidente faz exatamente o contrário, né? Incentiva os aglomerados o tempo todo numa posição, repito, negacionista. Então, isso traz muita dificuldade. E, para concluir aqui o meu raciocínio, some-se a isso essa falta de comando único, porque, afinal de contas, isso cabe ao presidente da República. Está na hora do presidente da República deixar a questão de política de lado, de eleições de lado, de adversário correligionário de lado. Esse momento, nós temos uma única causa, uma causa de caráter humanitário, que é proteger a nossa população, que é garantir ao povo brasileiro, que é garantir o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, as condições de assistência à saúde, para que as pessoas possam exatamente sobreviver. Então, veja bem, essa descoordenação, essa falta do comando único, o presidente era para estar em constante diálogo com os governadores e não em conflito como ele vive, especialmente com os governadores do Sudeste, você sabe disso. Né? Então, isso, Robson, o que acarreta isso? Essa descoordenação. É mais dificuldade, porque, por exemplo, respiradores. Desde o início que nós temos colocado para o governo federal, vai em busca de importar esses produtos, até porque a produção nacional não dá conta. Por exemplo, a chamada reconversão industrial, mas ela não se dá na velocidade que nós precisamos, porque nós precisamos de leitos agora. Ora, o consórcio Nordeste tem feito esforços, indo comprar respirador na China, na Europa, mas é muito diferente do governo federal
acionando as suas embaixadas, né, fazer uma ação dessa. Ou seja, o presidente já podia muito bem ter ligado para Angela Merkel, ter ligado para outros líderes mundiais, onde exatamente a pandemia arrefeceu. Logística o governo federal tem, temos nossos aviões da FAB, exatamente para ir em busca desses insumos, e, infelizmente, Robson, isso não aconteceu até o presente momento, e a fotografia que a gente tem é essa. Repito, prometeram mais de 15 mil respiradores, e até o presente momento, a informação que eu tenho, aliás, sendo agora mais precisa, parece que de 15 mil foram distribuídos para todo o Brasil, ao longo desses mais de 2 meses, 800 e poucos respiradores. O Rio Grande do Norte, apenas 10 respiradores. Então, rapidamente aqui, só destacar o seguinte. Rapidamente, governador, nosso tempo já... Rapidamente. Primeiro, não foi à toa que foi o Nordeste quem liderou o movimento pela renda básica da cidadania. No primeiro momento, o governo federal calado, mudo. Começou a pressão na sociedade, aí ele trouxe aquela proposta de 200. A mobilização do Congresso Nacional foi muito forte. Na verdade, governador, a primeira proposta é que os funcionários ficassem 4 meses sem receber salário. Exato. Depois surgiu a oferta de R$200 por pessoa. É verdade, Robson. Exatamente. Nem eu estou dizendo isso porque eu sempre tenho comentado, né? Quando houve há quase 2 meses, né, aquela reunião do presidente dos governadores por região, a primeira região que se reuniu foi exatamente os governadores do Nordeste. Infelizmente, isso não se manteve. E lá nós dizíamos que era impossível o nosso povo se manter em isolamento sem ter a proteção do Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que as famílias mais pobres, elas têm consciência, elas querem se manter no isolamento, ela tem um sentimento de proteger seu filho, sua família, mas ela precisa do sustento. Então, o auxílio emergencial, né? Agora, dentro desse auxílio emergencial, tivemos um problema com as filas da Caixa Econômica, a falta de planejamento do governo federal, um absurdo aquilo ali, né? Fazendo o povo passar por aquela humilhação. Por isso que temos cobrado medidas por parte do governo federal para que no pagamento dessa segunda parcela isso não aconteça. A outra questão que é o auxílio emergencial aos estados. Isso é imperativo. Foi resolvido a compensação, o auxílio via compensação do FPE, do FPM, todavia isso está longe de resolver a questão, daí porque a necessidade da sanção por parte do presidente da República imediata do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que vai garantir uma compensação do ICMS e do ISS aos estados e municípios, que longe de resolver a situação, mas essa compensação é imprescindível para que a gente possa continuar prestando os nossos serviços básicos à população, para que o Estado continue honrando com as suas obrigações sociais. Primeiro, pagamento de servidores, isso é sagrado. Graças a Deus aqui, desde que assumimos que os servidores recebem dentro do mês. Segundo, o Fundeb. Terceiro, o custeio para a saúde. Quarto, o custeio para segurança. E no mais dizendo, Robson, que isso aqui não é favor. Vamos acabar com essa cultura atrasada, fisiológica, a cultura da casa grande e senzala, como se o presidente estivesse fazendo uma benesse. Isso é obrigação dele. Esse dinheiro não é para governador A, B ou C. Esse governador é para que o Estado brasileiro cumpra com o seu papel de prover a população da sobrevivência com dignidade em tempos excepcionais como esse que eu estou dizendo. Isso também vale para mim. Quando eu, por exemplo, mesmo com a receita despencando, não cobro a KR dos mais pobres, a água, a luz, né? As medidas que a gente fez também em busca de garantir empregos, não é favor que eu estou fazendo também, não. É meu dever. É meu dever porque isso tudo deve ser encarado como direito exatamente da população. Então, amigo,
Eu espero, lamento que lá no auxílio emergencial o presidente tenha vetado, por exemplo, o auxílio para os taxistas, para os aplicadores de Uber e outros, espero que seja revisto, mas nesse momento terminaria dizendo aqui para você o seguinte, espero, né, que o presidente da República sancione com urgência, não só sancionar, enviar essa compensação do ICMS e do ISS urgente aos estados e municípios, para que a gente possa cumprir o nosso papel, que garantir os serviços essenciais à população, e todos focados naquilo que é o principal, que é garantir ao povo a assistência à saúde, para que a gente possa superar esses tempos difíceis, salvando vidas. Muito bem. Governadora Fátima Bezerra, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Obrigado pelo momento de prestação de contas junto à população das ações que têm sido feitas, né? Tanto em relação à pandemia, como também em relação às outras áreas do governo. Muito obrigado, governadora.